Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Faremos a leitura dos versículos 26 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Oremos mais uma vez. Santo Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, porque estamos reunidos no teu dia, Pai, para louvar e adorar o Senhor. Neste momento nós te suplicamos, ó Pai, que a despeito de quem nós somos, frágeis, pecadores, tão pequeninos, ó Pai, finitos, limitados, ó Deus, o Senhor fale conosco. Te pedimos, ó Pai, não porque merecemos nada, Pai, mas confiados, ó Pai, no sacrifício do Teu Filho Jesus, é que te pedimos, ó Deus, fala conosco, ilumina a nossa mente para entender a Tua palavra e que através do Teu Santo Espírito, Pai, com o auxílio dEle, que coloquemos em prática o que o Senhor venha a falar ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E quando olhamos para a criação, quando olhamos para a imensidão do universo, das coisas que foram criadas, o apóstolo Paulo diz que a criação revela a divindade e o poder de Deus. Mas o conhecimento necessário para a salvação, a criação não revela. Quando olhamos para o universo, para a infinidade de coisas, para os detalhes da criação, nós conhecemos alguns atributos de Deus, mas não são suficientes para revelar que somos pecadores, que somos frágeis, que somos falhos. Mas Deus resolveu revelar-se a nós, seu povo. Por misericórdia, Ele resolveu revelar-se. A mensagem do Evangelho, portanto, é algo extremamente maravilhoso. E a redundância é proposital. Porque é realmente extremamente maravilhosa esta mensagem. Porque revela um Deus infinito, maravilhoso, Criador do universo, se revelando a seres finitos, miseráveis e pecadores. É neste ponto que nós chegamos ao nosso texto. O nosso texto mostra o anúncio da redenção. Mostra o anúncio do Deus Criador resolvendo fazer-se carne, resolvendo resgatar o homem. Diante disso, nós vamos destacar características divinas no processo da redenção. Se olhando para a criação nós podemos perceber características gerais do nosso Deus, nós vamos perceber algumas características do nosso Deus no processo da redenção,
E isso só se deu porque ele resolveu revelar-se ao homem. E a primeira característica que podemos perceber em nosso texto é a iniciativa divina. Com isso, nós afirmamos que no processo da redenção, é Deus quem toma a iniciativa. No processo da redenção, não é o homem que toma a iniciativa de reconciliar-se com Deus. É Deus quem toma a iniciativa de iniciar a redenção, a iniciativa de resgatar o homem, de salvar o homem pecador. Observe o versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Observe que a iniciativa aqui não partiu de Maria. Não foi Maria que pensou, olha, chegou o momento da redenção, então eu vou me colocar diante de Deus e pedir que Ele envie o Salvador. Não foi Maria que percebeu que era a plenitude dos tempos. Não foi Maria que percebeu que o povo já estava há 400 anos em silêncio e pediu a Deus e rogou a Deus como uma intercessora. Não foi Maria. A iniciativa vem da parte de Deus. Deus envia o anjo Gabriel. A iniciativa também não partiu do próprio anjo. Não foi o anjo que, conhecendo mais do que nós conhecemos acerca do processo da salvação, o anjo Gabriel que já havia falado com Daniel acerca da chegada do Redentor, ele certamente sabia muito mais do que o povo de Deus naquele tempo. Mas não partiu dele a iniciativa. Ele não percebeu que era chegada a hora de enviar a redenção, de concretizar a salvação. Não foi Gabriel, mas foi Deus quem tomou a iniciativa. Mais uma vez o texto diz, no 6º mês, no caso, no 6º mês de gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Quando olhamos para o texto, nós percebemos que é Deus quem toma a iniciativa da redenção. E quando olhamos também para toda a história, foi assim desde o início. Deus sempre tomou a iniciativa da redenção. Meus irmãos, é porque o homem, quando tomou a iniciativa, foi para rebelar-se contra Deus. Quando o homem tomou a iniciativa, foi para pecar. Foi para fazer o contrário do que Deus ordenara. E foi assim desde o início da história. Deus mostrando que é Ele quem toma a iniciativa. Nós temos diversos relatos na Escritura de textos que apontam para a redenção e que mostram que é Deus quem toma a iniciativa. Dentre os vários, nós destacamos Noé. E o texto lá em Gênesis capítulo 6 diz que Noé achou graça diante de Deus, assim como Maria. Era um homem temente a Deus, porque Deus derramou sua graça em sua vida, na vida de Noé, para que ele andasse conforme os seus caminhos. Noé achou graça diante de Deus. E Deus foi até Noé, ele ordenou que construísse uma arca para a redenção da sua família, para a redenção do homem, para que o homem não fosse fadado à aniquilação, para a redenção da criação, apontando sim para Jesus Cristo, desde aquela época. Foi Deus também que foi até Abraão. Deus apareceu a Abraão. Chamou Abraão e enviou para uma terra que ele não sabia qual era, mas prometeu-lhe uma descendência inumerável. Prometeu-lhe que o seu descendente, no seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso estava apontando para a redenção em Jesus Cristo, mas sempre Deus tomando a iniciativa. Foi assim também com Moisés, quando Deus foi resgatar o seu povo do Egito, da escravidão do Egito. Deus foi até Moisés, Deus apareceu-lhe e falou-lhe do meio de uma sarça ardente. Meus irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que no processo da redenção, é Deus quem toma a iniciativa. Deus quem toma a iniciativa. E isso é desta forma, meus irmãos, porque o homem é pecador, o homem é falho, e o homem jamais iria até Deus.
O homem jamais iria por conta própria a Deus. Ele jamais tomaria a decisão de reconciliar-se com Deus. Mas quando olhamos para esta característica divina no processo da redenção, o que isso deve causar em nós? É certo que é Deus quem toma a iniciativa. E daí, meus irmãos, se a palavra divina é iniciativa, a palavra humana deve ser humildade. Se é Deus e não nós quem toma a iniciativa de reconciliar-se com Ele mesmo, cabe a nós humildade. Humildade porque sabemos que somos falhos, sabemos que o pecado atingiu o homem de maneira generalizada, todas as áreas do homem foram atingidas pelo pecado, e assim o homem jamais iria até Deus. Portanto, meus irmãos, quando olhamos para a nossa posição de pecadores, diante de um Deus que toma a iniciativa, de um Deus tão majestoso, Criador do universo, justo, que poderia justamente aniquilar todos os pecadores de uma vez, e resolve reconciliar-se com o pecador, resolve resgatar, tomar a iniciativa, cabe a nós uma vida de humildade. Meus irmãos, os nossos gostos foram todos corrompidos pelo pecado, de forma que nós não queremos a vontade de Deus. E quando nos deparamos com a beleza de um Deus que resgata o seu povo, que vai até o seu povo, que ouve o seu povo, cabe a nós humildade. É por isso que, ao olharmos para o lado, para aquele parente que não quer saber do Evangelho, que zomba do Evangelho, jamais poderemos ter a posição de achar-nos melhores do que ele. O que diferencia nós dele é a graça de Deus. É porque Deus tomou a iniciativa de nos resgatar. É por isso que cabe a nós humildade. É por isso que quando percebemos tanta corrupção em nosso país, nós não podemos nos colocar na posição de melhores do que os corruptos, como que houvesse bondade inerente em nós mesmos, mas colocarmos na posição de que Deus nos resgatou, de que somos diferentes, não porque somos melhores, mas nos colocarmos na posição de humildade e perceber, Deus nos resgatou, o Senhor resgata esse povo. Posição de humildade. Ainda mais quando em nosso texto nós temos que Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar a uma família que morava em Nazaré, numa cidade simples, humilde. Anunciar que ele viria de maneira humilde, que em toda a sua vida ele seria humilde. O Deus que toma a iniciativa de humilhar-se em favor do seu povo. O apóstolo Paulo, quando fala da humildade de Cristo, ele diz em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos um Deus majestoso que criou o universo, todas as coisas. Um Deus que tomou a iniciativa de reconciliação. E essa iniciativa apontava para a sua humildade. Quando ele encarna, esvazia-se. É obediente até a morte. E morte de cruz. Meus irmãos, o fato de Deus tomar a iniciativa de resgatar o seu povo deve levar a sua igreja à humildade. A primeira característica divina que podemos ver no processo da redenção é
a iniciativa. Deus é quem toma a iniciativa de resgatar o seu povo. A segunda característica que podemos perceber em nosso texto é a graça. É que Deus revela a sua graça no processo da redenção. E podemos ver isso na saudação do anjo Gabriel a Maria, versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te muito favorecida, alegra-te muito agraciada. Alegra-te você que foi cheia da graça de Deus. Alegra-te porque Deus te encheu da sua graça. A palavra do anjo Gabriel a Maria é muito clara, aponta para a graça de Deus. E a exclamação do anjo revela algo importantíssimo para o entendimento da passagem. É que o verbo está na voz passiva. E isso mostra que Maria não estava cheia de graça inerente. Mostra que Deus a encheu da sua graça. Alegra-te muito favorecida, Deus te encheu de graça. Você tem muita graça porque Deus te encheu. Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. A segunda parte mostra exatamente isso. O Senhor é contigo. Confirma o que o texto diz. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 6. O texto, quando fala da salvação providenciada por Deus antes da fundação do mundo, diz assim: para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente. Ele nos concedeu da sua graça. O que esse texto tem em comum é que o mesmo verbo é utilizado. Assim como Maria foi cheia da graça de Deus para receber, para ser canal do nascimento do Messias, o seu povo também foi cheio da sua graça para receber o Messias, para receber a salvação. Meus irmãos, o que o texto mostra é que Deus, ao providenciar a redenção, Ele derramou a sua graça sobre o seu povo. Ele manifestou a sua graça. E daqui nós podemos olhar mais uma vez para toda a história da redenção. Deus sempre derramou a sua graça sobre o seu povo, mesmo o seu povo não merecendo. Afinal, graça é isso, favor sem merecer. Desde o jardim do Éden, Deus manifestou a sua graça. Desde a queda. A Adão foi dito que no suor do teu rosto tu obterás o sustento da terra. E Deus derramou a sua graça sobre Adão quando ele disse: você vai continuar obtendo sustento. Você vai obter o sustento da terra, mas eu vou te castigar com o suor, com a fadiga. Deus agraciou Eva com a possibilidade de dar à luz filhos, apesar da punição que seria as dores de parto. E na punição de Eva dizia: sob dores de parto darás à luz filhos. Ou seja, você vai continuar dando luz. E ainda mais, haverá de nascer, por meio de dores de parto, aquele que acabaria com as consequências do pecado de uma vez por todas. Havia a maior promessa da graça de Deus ali em Eva. Deus agiu assim em toda a história, meus irmãos. Quando olhamos para o processo da redenção, cada ato que apontava para Cristo, nós podemos perceber a graça de Deus. Foi assim quando Deus sustentou o seu povo no meio do deserto, mesmo o povo murmurando. Imaginem um povo murmurando no deserto e Deus mandando o maná todos os dias, sem faltar, mesmo em meio à murmuração. Em um processo que apontava para a redenção eterna, para a redenção, para a caminhada para a Nova Jerusalém. Quando olhamos para toda a história, podemos perceber Deus manifestando a sua graça. O versículo 30 do nosso texto, o anjo continua, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
O 28 fala, alegra-te, muito agraciada, muito favorecida, o Senhor é contigo. E o versículo 30 diz, porque achaste graça diante de Deus. Meus irmãos, nós percebemos no texto a ênfase na graça de Deus. A ênfase que Lucas coloca no seu relato, de que Deus manifesta a sua graça salvadora ao seu povo. E assim, meus irmãos, quando olhamos para todos os relatos que a Bíblia coloca acerca da redenção, mais uma vez, nós podemos repetir que Deus manifesta a sua graça, desde o Jardim do Éden, caminhando até o relato de Maria, indo até a morte de cruz, indo até a ressurreição, a ascensão aos céus, a caminhada da igreja até hoje. Deus manifesta a sua graça o tempo todo. Mas mais uma vez, olhando para a graça de Deus manifestada salvadora ao seu povo, o que isso implica para nós? Deus foi gracioso conosco. E isso deve implicar em gratidão. O povo de Deus deve ser grato ao Senhor pela manifestação da sua graça. Mas como assim grato ao Senhor? Olha, eu acordo todos os dias e agradeço a Deus pelo meu dia, pela noite. Eu agradeço a Deus por tudo. Eu até canto cânticos que falam sobre gratidão durante o dia. Eu sou uma pessoa grata. Mas, meus irmãos, o que nós podemos perceber é que gratidão não é algo que deve sair simplesmente da boca para fora. Você pode falar o dia todo que é agradecido, pode até agradecer o dia todo com os lábios e ter um coração ingrato. E ter atitudes que revelam que o seu coração é ingrato. Assim, meus irmãos, o que a gratidão me faz recordar é uma história que talvez os irmãos já conheçam, mas eu repetirei para os irmãos. É a história de uma escrava que estava sendo leiloada. E enquanto ela estava sendo leiloada, alguns homens que tentavam arrematá-la no leilão, eles soltavam piadas imorais, porque eles queriam com ela fazer as piores coisas. Mas conta-se a história que, passando um senhor, vendo aquele leilão, ele decidiu arrematá-la aquela escrava. E ele levantou-se para dar o seu lance e falou, olha, eu pago o dobro do maior preço já pago por um escravo aqui nesse leilão, nesse local de leilões. Eu pago o dobro do maior preço já pago por um escravo aqui. Todos se assustaram na hora e olharam para aquele senhor. E o leiloeiro falou, olha, você tem dinheiro para isso? E ele levantou um maço e mostrou, tenho. Batido o martelo, ele foi-se, pagou o preço acordado, estendeu a mão para aquela escrava, para que ela descesse de um tabuado, e aquela escrava cuspiu em sua cara. Ela achou que ele era mais um dos que estavam tentando arrematá-la por motivos imorais. E ele, tirando o lenço, limpou o rosto, com toda a paciência, tirou do tabuado e levou para casa. Chegando em casa, mandou que dessem um banho, dessem-lhe uma roupa, chamou seus advogados, elaborou uma carta de alforria, chamou a escrava e falou, olha, isso aqui é sua carta de alforria. Ela mais uma vez cuspiu em sua cara, porque ela não sabia nem o que era alforria. Ele entregou a carta para ela e falou, você é livre. Eu te comprei para ser livre. O preço que eu paguei foi para te dar a liberdade.
aquela escrava caiu de joelhos aos seus pés e falou: Senhor, deixa-me ser tua escrava o resto dos meus dias. Deixa-me ser tua escrava o resto dos meus dias. Isso é gratidão. Guardadas as devidas proporções, é essa atitude que toma o servo de Deus. Ele deixa de ser escravo do império das trevas e passa a ser escravo de Cristo, servo de Cristo. Uma verdadeira gratidão, um coração verdadeiramente grato. Ele desejará e fará de tudo para fazer a vontade do seu Senhor. Assim, meus irmãos, quando olhamos para o tamanho da graça revelada nesse texto, do Deus se fazer carne, esvaziar-se, só resta ao povo de Deus gratidão, não de lábios, mas com a vida. Meus irmãos, a terceira e última característica que podemos ver da ação de Deus no processo da redenção é a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Versículo 27, o texto diz: a uma virgem... Vou ler a partir do 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Meus irmãos, quando olhamos para isso, nós encontramos a fidelidade de Deus. Fidelidade porque o texto traz uma ênfase nas promessas de Deus, lá no Antigo Testamento. O versículo 27, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Versículo 34 diz: então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Maria era desposada, era algo mais forte que o noivado, mas ainda não estava casada. E a promessa de Deus lá em Isaías capítulo 7, 14 é: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Havia a promessa de que a virgem conceberia. E o anjo foi até Maria e falou: olha, você vai conceber e dar à luz a um filho. E Maria responde: como isso acontecerá? Como sucederá isso se eu não sou casada ainda? Eu não tenho relação com homem algum. A resposta de Gabriel fala acerca de uma promessa também cumprida. A promessa que está escrita lá em Malaquias, que diz que Deus enviará diante dele o seu mensageiro, que era João Batista. A resposta de Gabriel foi apontando para o que aconteceu com Isabel. Você está vendo Isabel, a tua parenta? Ela já estava velha, estéril. E a palavra do anjo Gabriel, no versículo 37, é: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você é virgem, mas você vai dar à luz. Porque Deus é fiel. Porque Deus cumpre a sua palavra. Uma outra profecia que o texto mostra é a respeito de Davi. Não é à toa que o texto coloca que Maria era da casa de Davi.
E o texto diz lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13: Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, falando a Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui se referia a Salomão, mas colocava um trono eterno que apontava para Jesus Cristo. Lá em Jeremias 23:5 diz: reinará e agirá sabiamente. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Deus prometendo que levantaria um rei eterno, Jesus Cristo. É por isso que Gabriel traz a ênfase em Davi. Ele era da casa de Davi. Fala que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Porque Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Finalmente, meus irmãos, olhando para a fidelidade de Deus, o que resta ao seu povo, senão confiança? Confiança no Deus que cumpre a sua palavra. Confiança num Deus que promete refúgio àqueles que se abrigam debaixo de suas asas. Confiança em um Deus que prometeu a redenção desde o Jardim do Éden e cumpriu no tempo e na história, quando Jesus Cristo veio. Confiança num Deus que promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí nós paramos para pensar, por que desconfiamos tantas vezes? Por que nos momentos de dificuldade nós recorremos a tantas outras coisas? Cisternas rotas que não retêm água. Abandonamos o Senhor, fonte das águas. Por que desconfiamos do Senhor nos momentos de angústia e dificuldades? Que a palavra de Deus nos mostra é que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não promessas de prosperidade ou nada do tipo, mas principalmente a promessa de resgatar e redimir o seu povo e apresentar imaculados diante da sua glória. A ação de Deus na redenção nos mostra características divinas. A iniciativa dele em reconciliar-se com o homem. Mostra a sua graça e a sua fidelidade. Assim ao seu povo cabe humildade, gratidão e confiança. Que Deus nos abençoe.